Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar continuidade ao assunto de pilhas. Essa aula de pilhas parte 2, você está chegando aqui agora, eu vou pedir para que você pause o vídeo e assista a aula de pilhas 1. Por quê? Nessa aula nós vamos resolver exercícios baseados nos conceitos que nós discutimos na última aula. Então é de caráter fundamental que você pelo menos assista para estar por dentro daquilo que eu vou estar comentando. E além disso também, para você conseguir realizar os exercícios, certo? Primeiro exercício que eu trago para vocês, da FEPESP 2012. Uma maneira de proteger estruturas metálicas de corrosão em ambientes úmidos é ligá-las eletricamente a metais com potenciais de oxidação maiores do que o do metal da estrutura. O metal com maior potencial de oxidação oxida-se preferencialmente, ângulo de sacrifício, ao metal da estrutura, protegendo-o da corrosão sob proteção catódica. Para testar quais metais protegem o ferro em cada um dos 3 tubos de ensaio contendo água, foi colocado um prego de ferro com um fio metálico enrolado em torno de si, de acordo com o esquema. Tubo 1, fio de cobre, tubo 2, fio de chumbo, tubo 3, fio de zinco. Os potenciais padrão de redução dos metais envolvidos são: nós temos o potencial padrão de redução do cobre, mais 34 volts, o do chumbo, menos 0,13 volts, o do ferro, menos 0,44 volts, o do zinco, menos 0,76 volts. Como podemos prever que ocorrerá a proteção do ferro em quais tubos? Pessoal, vamos lembrar lá então. No texto, ele fala, não pode confundir. Ele fala que utiliza um material com maior potencial padrão de oxidação para proteger o ferro. Em seguida, ele passa o potencial padrão de redução. Lembra lá. Potencial padrão de oxidação, quanto maior o potencial padrão de oxidação, se você vê aquele valor no potencial padrão de redução, você vê que ele é menor. Vamos então para construir a linha de raciocínio. Baseado nos potenciais padrões de redução que ele está falando aqui, que ele fornece para a gente. Lembre-se, quanto maior o potencial padrão de redução, maior a chance daquele material reduzir. Certo? Então, você quer o ferro, você quer proteger o ferro. O ferro, qual que é o potencial padrão de redução do ferro? É menos 0,44 volts. Certo? Menos 0,44 volts. Ferrugem, enferrujar, é resultado de oxidação. Então, para o ferro ele não oxidar, ele precisa reduzir. Mas para ele reduzir, alguém precisa oxidar no lugar dele. Então, seguindo essa linha de raciocínio, o potencial de padrão de redução do ferro ele deve ser maior do que o potencial padrão de redução do outro metal que está com ele. No caso aqui, fio de cobre com o prego de ferro. Olha o potencial de padrão de redução do cobre. É mais 0,34 volts. É bem maior do que o potencial padrão de redução do ferro. Nesse sistema, o que vai acontecer? O cobre reduz, o ferro oxida. Logo, ferrugem. No tubo 2, fio de chumbo com o ferro. O potencial padrão de redução do chumbo é menos 0,13 volts, que é maior do que menos 0,44 volts. Menos 0,13 é maior do que menos 0,44. Lembre-se, número negativo. Nesse caso, então, o que acontece? O prego com o fio de chumbo, o chumbo vai reduzir, o ferro vai oxidar, vai enferrujar igual. E no caso ali, ó, pessoal, no tubo 3, temos ferro, o prego de ferro com o fio de zinco. O potencial padrão de redução do ferro é menos 0,44 volts. O potencial padrão de redução do zinco é menos 0,76 volts. Logo, nesse caso, o potencial padrão de redução do ferro é maior do que o potencial padrão de redução do zinco. Então, num sistema de ferro com zinco, o ferro ele reduz, o zinco oxida, certo? Então, podemos prever que ocorrerá a proteção do ferro em qual tubo? Apenas no tubo 3, resposta C, certo? Se você quiser calcular ainda o potencial padrão, a variação do potencial padrão dessa pilha, a DDP dessa pilha, você usa utilizando a fórmula lá, a DDP, na qual você tem o maior potencial menos o maior potencial,
potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. A DDP dessa pilha aqui, ó, pessoal, fica como? Ó, menos 0,44 volts menos 0,44 volts menos 0,76 volts. Menos com menos, mais. DDP é igual a menos 0,44 volts com mais 0,76 volts. Calculando isso daqui, 76 menos 44 vai dar 32 volts, 0,32 volts positivo. Positivo, certo? Dessa forma você calcularia a DDP dessa pilha aí, uma possível pilha de ferro com zinco, beleza? Partindo para o próximo exercício então, galera. Algumas reações eletroquímicas ocorrem espontaneamente, resultando em eletrodepósitos. Um experimento demonstrativo de uma dessas reações é a árvore de prata, na qual íons de prata se depositam sobre cobre metálico, gerando íons cobre. Considerando os valores dos potenciais de oxidação da prata e do cobre iguais a 0,80 volts e 0,34 volts, respectivamente. Escreva as semi-reações e a reação global. Pessoal, ele está falando aqui, ó, potencial padrão de oxidação. Vamos fazer o potencial padrão de redução desses metais. No caso aqui, então, prata, cobre. Prata mais um elétron, formando prata metálica. Reduziu, certo? Cobre 2 mais 2 mols de elétron, formando cobre metálico. Certo? Essas são as duas semi-reações. Como que fica o potencial padrão de redução nessas reações? Ó, potencial padrão de redução da prata. Ele está falando aqui que a da prata, o potencial, considerando os valores para o potencial da prata, é menos 0,80 volts o de oxidação. O de redução vai ficar, ó, mais 0,80 volts. Certo? Potencial padrão de redução do cobre. Ó. Ele fala que o de oxidação é menos 0,34 volts. No caso aqui, o do cobre vai ficar, então, mais 0,34 volts. Certo? Então, nós temos as duas semi-reações. Ele pediu para escrever aí as reações globais, as duas semi-reações e a equação global. Pessoal, pelo potencial padrão de redução aqui da prata e do cobre, quem que vai reduzir, quem que vai oxidar? Quem tem maior potencial padrão de redução reduz. Logo, então, a prata. Ó, a prata tem 0,8 potencial padrão de redução. Logo, então, a prata reduz. A prata irá reduzir. O cobre, então, irá oxidar. O que você tem que levar em consideração, então? Inverter essa equação aqui para fazer a equação global. No caso aqui, então, ó. E também levar em consideração que, ó, o cobre tem produção de 2 mols de elétron, enquanto a prata produz 1 mol de elétron. Você tem que fazer o balanceamento dessa equação também. Então, ó, você sabe que, ó, duas pratas, certo? Mais 2 mols de elétron, se tornando prata metálica, com o potencial padrão de redução de 0,80 volts. O cobre, aqui, ele vai ter que oxidar, então vai ficar como? Cobre metálico produzindo
o íon de cobre mais 2 mols de elétron, o potencial padrão de redução aqui vai trocar para... Opa! Potencial... Na real... É potencial padrão... É o potencial padrão... Na realidade, para não confundir, deixa aqui. Deixa 100. Que daí que já calcula para não chegar a confusão. Trocou, inverteu. 0, 2, duas pratas, com 2 gerando 2 mols de elétrons, gerando prata metálica. Cobre metálico, gerando cobre cátion bivalente, com 2 mols de elétron. 2 mols de elétron, 2 mols de elétron, corta, corta. A equação global fica como? Duas pratas mais cobre metálico, gerando aqui também, 2. Eu sabia que tinha uma coisa estranha aqui nessa equação. Tem que gerar 2 pratas metálicas. Certo, pessoal? Então, dessa maneira, a gente acaba... O que é isso aqui? 2, 0. A gente acaba bolando a equação global dessa pilha. Como que fica o cálculo do potencial padrão, da variação do potencial padrão de redução dessa equação? Eu sempre recomendo utilizar na fórmula direto. Não fique invertendo para usar na fórmula. Aplica direto na fórmula. Você tem os dois potenciais padrões de redução, aplica direto na fórmula. Que é aquela lá, a variação do... Vou fazer em azul aqui para não confundir. A variação do potencial padrão de redução é igual ao potencial maior, lembra lá? Menos o menor. Beleza? Então, nesse caso aqui, qual que é o maior? 0,80 volts. Menos o maior, que é mais 0,34. Menos com mais é menos, continua menos. Então, menos 0,80 volts com menos 0,34 vai gerar um potencial de 0,46. 0,46 volts. Certo? Dessa maneira você calcula a variação do potencial padrão de redução e não tem chance de errar. Porque às vezes você começa a inverter a equação, daí depois você lembra de aplicar na fórmula, de você inverteu esse valor e depois você quer aplicar o potencial padrão de oxidação na fórmula direta, então vai dar outro número. Sempre se baseie no potencial padrão de redução. Sempre trabalhe em cima do potencial padrão de redução. É uma maneira de você garantir que você está acertando, certo? E não confundir os conceitos também. Então, o exercício responde dessa maneira. As duas semi-reações, os potenciais padrões de redução de cada uma, a equação global e a variação do potencial padrão de redução que teria essa pilha. Beleza? Próximo exercício. As pilhas de marca passo precisam ser pequenas, confiáveis e duráveis, evitando algumas cirurgias para sua troca. Como não formam gases, elas podem ser hermeticamente fechadas. Sua duração é de aproximadamente 10 anos. Essas pilhas são formadas por lítio metálico e iodo. Assinale a alternativa que mostram as semi-reações que ocorrem corretamente para formar o produto de lítio com iodo, pessoal. E aí nós temos aqui as equações, certo? Vamos pegar aqui um apagar para não gerar confusão. Beleza? Vamos lá. Pessoal, então, lítio com iodo. Se você não lembrar de cabeça o que vai acabar acontecendo, mas lembra que eu comentei na aula de pilhas, durante a tabela, e a gente viu que o lítio
Ele é o que apresenta o maior potencial padrão de oxidação, consequentemente, então, o menor. O lítio é um material que ele oxida muito fácil, então você já sabe de antemão que o lítio ele vai ser aquele que vai oxidar. Se o lítio é o que oxida, o iodo vai ser o que reduz, certo? Lembrando que a pilha, então, quem oxida? Ânodo, polo negativo e oxida. Cátodo, polo positivo e o que reduz, certo? Lembrou desse conceito? Vamos trabalhar aqui. Você sabe que o lítio é o que vai oxidar. Oxidar vai ser o ânodo. Então, alternativa A. Cátodo é o lítio que está oxidando. Ele está oxidando? Está oxidando. Mas ele vai ser o cátodo? Não. Ele tem que ser o ânodo. Então, errado. B. Ânodo, lítio. Ok. Lítio metálico, que ele está oxidando. Certo? Lítio metálico, ele está indo para lítio positivo, gerando 2 mols de elétron. O iodo está como cátodo e o iodo está reduzindo. Opa, correto. A alternativa B já representa como que seria a interação dessa pilha. O ânodo tendo o lítio, o cátodo sendo o iodo. Então, a alternativa B de bola. Pessoal, próximo exercício da IFG. De acordo com as pilhas formadas pelas semi-reações, pilha ali com magnésio, que tem o potencial padrão de oxidação de 2,37 volts positivo, e a pilha de cromo, que tem potencial padrão de oxidação de mais 0,74 volts. É correto afirmar que potencial padrão de oxidação, qual que é o potencial padrão de redução dessas pilhas? Vamos lá. Pilha de magnésio metálico para magnésio 2+. O potencial padrão de redução é igual a menos 2,370 volts, 37 volts. Na pilha de cromo metálico, o potencial padrão de redução vai ser igual a menos 0,74 volts. Beleza? É correto afirmar que os elétrons saem de cromo para magnésio, pessoal. Ou seja, está falando que os elétrons vão sair do cromo, o cromo vai oxidar e o magnésio irá reduzir. Isso está correto? Não. Por quê? Porque olha o potencial padrão de redução do cromo. Ele é maior do que o potencial padrão de redução do magnésio. Logo, o cromo reduz, não oxida. Está errada a afirmação A. B. Cromo 3+ para cromo metálico é o polo negativo. Lembre-se que numa pilha o polo negativo é o ânodo. E o que acontece no ânodo? Ocorre a oxidação. Então, não é o cromo. Magnésio metálico para magnésio 2+ é o ânodo. Pessoal, no ânodo ocorre oxidação. Quem vai oxidar esses dois materiais? Magnésio. Então, é correto falar que o magnésio é o ânodo? Sim, é correto. Logo, a afirmativa C está correta. Por fim, exercício da UDESC. As baterias classificadas como células secundárias são aquelas em que a reação química é reversível, possibilitando a recarga da bateria. Até pouco tempo atrás, a célula secundária mais comum foi a bateria de chumbo ácida, que ainda é empregada em carros e outros veículos. As semi-reações padrões que ocorrem nessa bateria são descritas a seguir. Beleza? Então nós temos a primeira reação, que tem um potencial padrão de redução de 0,36 volts, e a segunda reação, um potencial padrão de redução de 1,69 volts. Considerando a reação da célula espontânea, assinale a alternativa que apresenta a direção da semi-reação 1 e seu eletrodo, a direção da semi-reação 2 em seu eletrodo e o potencial padrão da bateria, respectivamente. Pessoal, olha as duas reações. Quem vai oxidar e quem vai reduzir? A reação 2 tem um potencial padrão de redução maior do que a 1. Logo, a reação 2 seria que iria reduzir, logo seria o cátodo dessa reação. E da maneira como ela está aqui. Se você fosse verificar
a posição, a segunda reação, no caso, se a primeira reação, se a segunda reação vai reduzir, a primeira vai oxidar. Logo, então, o potencial padrão de redução dela, ele não seria, o potencial padrão de oxidação dela seria o contrário desse valor. Se você for aplicar isso na fórmula, isso já até mostra pela própria fórmula. A variação do potencial de redução, lembra lá, é o potencial de redução maior, no caso, então, mais 1,69 volts, menos o potencial padrão menor, que é menos 0,36 volts. Potencial padrão de redução maior, menos o potencial padrão de redução menor. Menos com menos, dá mais. Você somando isso aqui, você vai verificar que a variação do potencial padrão de redução dessa pilha aqui vai estar em torno de mais 2,05 volts. Certo? Então, a primeira reação, ela não vai acontecer dessa forma, ela vai acontecer de forma inversa, porque aqui ela está reduzindo, ela precisa oxidar. Então, você inverte a primeira reação, a segunda reação você mantém e a variação do potencial de redução é de 2,05 volts. Logo, então, a alternativa que corresponde a isso, direção direta do ânodo? Não. Direção inversa no ânodo? Correto. Direção direta no cátodo? Verdadeiro. Potencial padrão de redução, a variação 2,05 volts. Alternativa B. Certo, pessoal? Era isso que a gente vai conversar sobre pilhas. Aguardo vocês nas aulas de eletrólise agora. Um grande abraço, até mais.